Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A alegria vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que exertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te o genuíno amor. Para frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, desde que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Os irmãos, depois dessas palavras de Emmanuel, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e agradecer. Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais, Flora de Araújo, mentor de nossa casa. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos as Suas palavras. Que possamos, Pai, possamos entendê-las, que possamos raciocinar em cima delas, para melhorarmos a nossa vida. Que a palestrante dessa noite possa ser incluída pelos bons espíritos. Nos dê, Pai, a palavra que será o nosso farol, para que possamos nos melhorar nessa senda, nessa caminhada, busca a perfeição. Obrigado, Pai, por estar sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, essa noite nós temos o prazer de receber a nossa irmã, Sônia Pioto, presidente da nossa casa, que irá nos falar de um assunto muito importante. Ela vai falar hoje de reencarnação, pecado ou castigo. Sônia, por favor. Você está aqui. Boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos na Casa de Flora. O nosso estudo da noite está no Evangelho, capítulo 4, que diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi lá no ouvidinho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnação. Quando diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele já está afirmando para a gente que é a reencarnação. Aí a gente pergunta, né? A reencarnação é um castigo ou uma oportunidade? Então, estamos todos de castigo? Nós estamos reencarnados numa grande escola chamada Terra, onde estamos aqui aprendendo e passando por provas e vida que a gente necessita do corpo físico. Então, o Evangelho diz para a gente que ninguém chegará no reino de Deus, lá pertinho de Deus e Jesus,
se não nascer de novo. E ela pode ser um castigo? Então estamos todos de castigo. A gente pode estar de castigo. Quando a gente diz castigo, é uma coisa de punição, ela é ruim. A nossa vida é ruim? Cada um de nós analisarmos a nossa vida, e aí a gente responde: minha vida é boa ou ruim? Eu estou no castigo ou eu estou tendo todos os dias várias oportunidades de melhoria? E que melhoria é essa? Melhoria do nosso espírito. Espíritos imortais que nós somos. Quer mudar não? Mudou. Mas aqui não. Aqui não mudou. Só mudou aqui. Não muda não aqui não. Foi. Agora foi. Então, nós temos a necessidade da encarnação. Então, nós vamos encarnar muitas e muitas vezes, enquanto for necessário para nós. Enquanto nós precisarmos das provas do corpo físico, estaremos nessa escola bendita Terra. A escola que, para quem viu o PPT, mostrou para a gente que ela é uma escola abençoada por Deus. Como é que a gente pode estar em castigo? Se Deus é amor, se Deus é justo, se Deus é bom, e se Deus quer que nós chegamos lá pertinho dele. Todos nós vamos chegar lá pertinho dele. Então pode ser castigo. São imensas, várias vezes, muitas oportunidades para nós de crescimento, de evolução, de aperfeiçoamento. E aí nesse desenho ele está com a grávida e as crianças. Como é que a gente volta então ali para essa escola? Aí lá em cima, antes de nascermos, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, escolhemos a família, a pai, a mãe, os irmãos, e sucessivamente toda aquela trajetória necessária para o nosso aprendizado. Cada um tem o seu planejamento reencarnatório. E aí a gente precisa de uma mãe, de um pai, ficar um período de 9 meses dentro da barriguinha da mãe, né? Até que a gente fique formado, preparado ao dia e hora da gente nascer. Não é lindo isso? Aí a gente nasce simples e ignorante, com aquela família, com o pai, a mãe, que vai nos educar, que vai trabalhar em nós, a criança, os sentimentos, o aprendizado do certo e não, do certo e errado, do que é bom e do que não é. São oportunidades para cada um de nós. E aquele que de repente, através do seu livre-arbítrio, ele escolhe não ser mãe nem pai. Ele pode, não pode? Ele tem o direito dele, não tem? Eu opto a não ser mãe. Eu não estou preparado para ser mãe, não quero ser mãe, não. Dá muito trabalho a gente ouvir
muito trabalho. Aí, se todos nós fôssemos iguais, tivesse esse mesmo pensamento, como nós estaríamos aqui? Como que a gente ia estar aqui com essa oportunidade de evolução? Já pararam para pensar nisso? Aí a gente pode achar que é um certo egoísmo daquele que não quer ser mãe ou ser pai. Não. A gente tem um livre-arbítrio que Deus, nosso Pai, concedeu para a gente e a gente respeita. Aí, um dia, quando estivermos mais preparados, vamos entender por que escolhemos não e por que escolhemos sim. E, olhando o desenho, a gente vê que é muito lindo a grávida, né? A mulher quando está com aquela barriguinha redondinha, tão linda, e ali dentro um coraçãozinho batendo, há uma vida ali. E a gente fica com aquela ânsia dele nascer logo, dela nascer logo, a gente vê o rostinho. Isso é gratificante e obra de Deus. Só Ele para nos prestigiar com a reencarnação para nós. A necessidade da reencarnação é cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios de Deus. Precisamos cumprir as leis de Deus. E as provas e a vida no mundo físico, ela está dentro dos desígnios de Deus. Então, precisamos passar por essa escola dela. Quando a gente não precisar mais, vamos alçar para outros mundos, aquele que eu estou compartilhando com Ele. Desenvolver a inteligência. Cada vida é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Isso quando a gente não escolhe o comodismo. Quando a gente escolhe ficar paradinho, não fazer nada em prol da nossa melhoria espiritual. Até no material. Porém, a material ela é passageira, ela fica aqui. E a bagagem nossa espiritual levaremos conosco e não perderemos jamais. Todo o nosso conhecimento, tudo que a gente aprende, a gente não perde mais. Passar pela experiência do uso do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhas. Então, todos nós temos o livre-arbítrio e a liberdade de fazer escolhas. Eu escolho todos os dias e o tempo inteiro. Mas de que maneira eu estou fazendo essas escolhas? Eu estou caprichando nas minhas escolhas muito mais para o bem ou para o desequilíbrio? Toda ação há uma reação, boa ou ruim, isso é fato. E quem faz essas escolhas? Cada um de nós. Às vezes nós queremos culpar alguém, mas não é o correto. Quem define, quem bate, quem escolhe o final da história somos nós mesmos. Vou fazer ou não vou fazer, somos nós mesmos que escolhemos. Aí o livre-arbítrio, aquele que usa com zelo, aquele que pensa com mais sabedoria, que pensa para falar, que pensa para escolher, que pensa para agir, que presta atenção nos pensamentos que a gente alimenta. Então a gente está no lucro. Aquele que usa com zelo, ele transpõe rapidamente e é menos penosamente a sua marcha reencarnatória. Quando a gente faz as escolhas melhores, sofremos menos. Por quê? Por causa da ação e da reação. Se nos esforçamos todos os dias da nossa vida a fazer boas escolhas, então a gente sofre menos e anda
anda um pouquinho mais rápido com os nossos pezinhos, com a nossa marcha. Porque eu estou fazendo meu esforço para o melhor. Então eu estou trabalhando muito mais o lado bom do que os atalhos que nos enganam, que nos iludem na vida. Muitas vezes a gente se ilude com as ilusões da terra, são passageiras, são daqui, e aí a gente acaba atrasando a nossa marcha. Através do quê? Das nossas escolhas. Então, que façamos boas escolhas, de preferência, muito mais do que as escolhas equivocadas. Aquele que usa mal, prolonga sua marcha encarnatória, tornando-a um castigo. Mas, se a gente já entendeu que Deus não castiga, como assim? Tornando um castigo? Não é um castigo, é a reação das minhas ações. É a reação das minhas escolhas. Não é castigo. Então, a reencarnação ela não é castigo. Ela é oportunidade de corrigir o que a gente fez errado. Então, não há castigo. Há reações de ações. Quando nós vemos algum irmão que sofre muito, ou que não tem uma mão, um braço, aquilo não é castigo, aquilo é uma corrigenda. Existe um porquê, um aprendizado a ele naquela situação. Então Deus não nos castiga, pelo contrário, Ele deixa bem claro através da doutrina que todos nós vamos chegar pertinho dele, que estamos caminhando para o ideal. Então, ele nos dá muitas oportunidades através da reencarnação a melhorar cada vez mais e andarmos com Jesus e para que cheguemos lá pertinho dele. Toda essa trajetória, toda essa caminhada é necessária. Não tem como a gente dar pulos, pular etapa. Ela não dá saltos. Todo o nosso esforço é sempre para o melhor. Então, como Deus não castiga, Ele nos fortalece a passar pelas nossas provas da melhor forma possível. Se passarmos toda dor, chega até nós, que ainda temos dores aqui na nossa escola, com revolta, a gente sofre mais, mas não é castigo de Deus, nosso Pai, não. É a nossa ação, a maneira que nós enxergamos o nosso problema. Nós podemos aumentar esse problema ou diminuir, abrandar o nosso problema, a nossa situação, a nossa dor, através do nosso pensamento, da nossa fé, da nossa busca em ajuda espiritual, em ajuda na medicina. Jamais Deus, nosso Pai, nos castiga. E as reencarnações do mesmo mundo, qual a finalidade? Aqui é a escola Terra, nós já sabemos que reencarnamos várias vezes. Já reencarnamos atrás e vamos ainda reencarnar mais vezes pelo nosso grau de evolução, pelos nossos defeitos que a gente ainda tem que tirar, diminuir, banir da nossa vida. A reparação dos danos recíprocos. Então, cada vez temos a oportunidade de melhoria. Toda vez que a gente acorda de manhã, é um livro, é uma página de um caderno em branco que a gente escolhe preencher essa folha. Cada dia, cada amanhecer, é um dia de oportunidade de melhoria. Quem escolhe preencher essa folha em branco? Nossa. Eu acordo de mau humor ou de bom humor? Eu
tivesse um dia com mais facilidade para cumprir meus deveres, ou eu já acordo resmungando, reclamando, sem fazer oração, aí eu começo a alimentar pensamentos negativos. Como é que vai terminar esse dia? Vai terminar com a escolha que eu fiz, assim que eu abri os olhos. Estabelecimento de base espiritual nos laços de família. Cada vida nós estamos em famílias com os irmãos para reajustes. Por isso que cada um tem sua família, ninguém está no lugar errado, ninguém está na família errada, porque muitas das vezes a gente acha que estamos na família errada e às vezes a gente acha que caiu de gaiato. Às vezes a gente acha que a gente caiu ali de gaiato e às vezes a gente acha que a gente não tem nada a ver com aquele pessoal daquela família. Tem um propósito de estarmos na família, que estamos. É para um ajudar o outro, é para um aprender com o outro. E não tem como a gente dizer assim, vou mudar de família. A gente muda de namorado, a gente muda de marido, a gente muda de esposa, a gente muda de amigo, mas filho, mudar de família, tem como? Vocês conhecem como a gente pode mudar de família? Já ouviu falar? Existe uma receita? Um manual? Imagine, gente, se tivesse um jeitinho de mudar de família, será que a gente gostaria de mudar? Eu acho que às vezes a gente ia querer mudar sim de família. A gente ia querer conhecer a grama do vizinho, ver se ela é melhor. Aí se chegar lá, você vê que lá também tem um monte de problema. Que você também pode caprichar na sua grama para ela ficar chique, bonita. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades e todos nós temos provas a passar. Por quê? Porque ainda somos imperfeitos. Todos nós estamos na mesma escola, aprendendo todos os dias. Então eu não sou melhor que ninguém. Estamos todos na mesma escola. Na mesma escola. Se eu sou melhor, Deus errou que eu estou aqui ainda. Deus erra? Deus se engana? Nós nos enganamos, mas a Deus não. Nós não enganamos a Deus e nem Deus se engana. Então nós não somos melhores, estamos na mesma escola. A diferença é que cada um caminha e faz escolhas diferentes. Mas isso não significa que eu sou melhor que você é melhor que eu. Está na mesma escola, porém, grau diferente. Porque somos diferentes. E não é à toa que a gente se encontra, se cruza na vida. É porque a gente tem condições, tem capacidade de auxiliar o nosso irmão de alguma forma. E aí a gente faz o quê? De preferência, aproveita a oportunidade para fazer o bem. Fortalecimento da solidariedade, fraternidade e igualdade. Vai chegar um tempo que todos nós nos olharemos, a humanidade toda, como irmãos, sem distinção. Hoje, por exemplo, se a gente souber de alguém que esteja precisando de um transplante de rim, você é apto a ajudar aquela pessoa, e de repente você não tem muita ligação com ela, você vai pensar bastante se você vai ajudar ou não. A gente ainda é assim. Será que eu vou doar um rim para o João? Não conheço o João. Quando a gente doa sangue, a gente deixa lá no núcleo, né? E alguém que precisar vai usar sem saber de onde veio. E assim a caridade deveria ser a nossa vida. Praticá-la
sem se preocupar quem é, quem não é, mas ainda não estamos nesse grau de evolução, não. A gente ainda faz situações diversidade. A gente ainda pensa se vai ajudar ou não. Ah, se eu fosse o fulano, eu ia agora. A gente ainda tem esse tipo de pensamento. Mas o importante é que a gente não desista de melhorar a cada dia, de investir em nós no conhecimento. Cada vez que a gente estuda, que a gente investe no conhecimento para entender a vida e se melhorando, aí a gente vai passando pelas vicissitudes melhores. Vamos tendo mais compreensão de nós e do próximo. E quando a gente fala do próximo, quando a gente estuda, a gente quer se conhecer, primeiro vai aprender nós, depois ao nosso irmão. Como é que eu vou doar para o meu irmão aquilo que eu não tenho? Muitas vezes a gente cobra do outro que ele não tem. E a gente quer cobrar. Mas ele não tem. Eu quero cobrar atenção, quero cobrar paciência, compreensão, mas aquela pessoa ainda não tem. Como é que ela vai dar? Porque ela não tem ainda, porque ela não conquistou. Só doamos o que possuímos. Qual a finalidade das encarnações de crianças que morrem em tenra idade? Há crianças que, com 9 meses, ela nasce, já volta para o hospital. Há crianças que desencarnam 1 aninho, 2 aninhos, 5 aninhos, 4 aninhos, e a gente diz assim: nossa, mas nem viveu a vida. Mal começou a vida, nem teve oportunidade, e a gente fica triste, a gente acha que, mas por quê? Mas a doutrina nos mostra a fé raciocinada. Se raciocinarmos sobre a encarnação, nós entendemos que quando viemos para cá, todos nós, cada um de nós, temos um período a viver. Então a criança também tem um período que ela precisa viver ali. E quando a gente nasce, a gente não sabe qual é esse período. Então ela desencarna, volta para casa. A gente pode ver que a morte é ela voltar para casa. Então ela volta para casa no período correto. Ela só precisava daquele período. E ela só precisava de um complemento de existências anteriores. Aí a gente pode dizer de novo que Deus castigou, que foi castigo de Deus. Ai, Deus castigou o pai e a mãe desse bebê? Não. O pai e a mãe já se prontificaram lá em cima a receber essa criança para que ela complementasse a sua existência, que estava faltando. Então são pais que têm a ver com aquela criança. Feliz dos pais que auxiliaram essa criança só nesse complemento. Também não é castigo. Mas a gente só consegue entender tudo isso que a gente está falando aqui quando a gente busca o conhecimento, quando a gente busca entender a vida, quando a gente busca entender por que a gente está aqui, para onde a gente vai, por que fazer caridade, por que Jesus sempre disse, está sempre convidando a gente a caminhar com Ele. Quando a gente começa a ir em busca desse conhecimento, a gente tem a melhor compreensão da vida. Uma aprovação e expiação para os pais. Ah, Sônia, a gente pode dizer que não é fácil quando a gente precisa enterrar um corpinho pequenininho que
mal começou a vida. É uma prova que não é fácil. Porém, ela tem um aprendizado ali e uma necessidade de passar por essa prova. Fácil ainda não é fácil. Tem várias situações que a gente passa na nossa vida que não é fácil, mas precisamos passá-las. E essas situações nos fazem ficar mais fortes espiritualmente. Olhar a vida de uma forma melhor. Lembrar que estamos aqui de passagem. E que a morte não existe, a morte só existe o corpo físico. E depois a gente se reencontra no plano espiritual. E no momento que a gente tem preparação melhor, a gente entende aquela situação que a gente passou. E Chico sempre fala que as alegrias passam, as tristezas passam, as dores passam, tudo passa. Tem limites para reencarnar? Só posso reencarnar 10 vezes. Se você não aproveitou essas 10 encarnações, você vai ficar lá no milho. Nós vamos ficar lá de castigo. Que castigo é esse, gente? Não existe castigo. Se não existe castigo, não existe milho. E existe, então, limites para reencarnar? Se tivesse limites, nossa, será que a gente andaria mais rápido? Será que a gente andaria mais rápido assim? Para acabar logo. Depende, né? Às vezes a gente corre e às vezes nem sabe por que está correndo tanto. Nem parou para analisar. Tem dia que a gente diz, meu dia foi muito corrido. Para onde? Vocês já se perguntaram? Nossa, meu dia hoje foi corrido. Para onde? Eu corri, mas para onde? O que eu fiz? Foi bom? Me deixou cansado ou me deixou gratificante? Cumpri meu dever com alegria? E quando a gente diz meu dia foi corrido, mas corrido para quê? Para onde? Por quê? Não existe limites determinados. Só mudamos de planeta quando realmente estamos preparados para o próximo planeta. Imagine colocar a gente lá do jeito que nós estamos hoje, colocar a gente lá no planeta do felizes, ditosos, que é o planeta onde todo mundo só reina, onde só reina o amor. Do jeito que nós estamos aqui, a gente pula para lá. Lá, quando a gente chegar lá, a gente vai achar que nós somos um peixinho fora d'água. Porque está todo mundo no mesmo padrão vibratório e a gente ainda não chegou naquele padrão vibratório e a gente é diferente. A gente não vai conseguir acompanhar, porque a gente ainda tem defeitos que não existem lá. Então a gente precisa realmente cumprir a nossa trajetória para que a gente mude de mundos onde eu estou, o perfil dele. Porque senão não combina, não tem como. Por isso que a gente tem que agradecer a Escola Terra, a nossa escola abençoada, que nos acolhe aqui com muito carinho, para que a gente vá crescendo, vá melhorando, vá conquistando virtudes. Então, enquanto a gente tem ela, vamos agradecer a nossa escola Terra, que ela é muito bonita, nosso planeta é muito bonito. Nós, muitas vezes, não observamos. Às vezes a gente acha que os Estados Unidos é bonito, mas o Brasil não. A evolução dos envoltórios do espírito. Nós temos o nosso corpo, temos o nosso perispírito. Hoje eu esqueci da caneta para explicar. Nosso corpo, ele é denso, né? A gente enxerga aqui a parte material, os dedinhos. Nosso perispírito, ele é um intermediário, ele fica para que o nosso espírito converse com o perispírito, aí
responde no nosso corpo físico. Consegue entender? É como se eu pegasse a caneta, a luz. É como se como é que é, irmão? O espírito é a luz, o perispírito seria o interruptor, o fio, e o corpo físico seria o interruptor. Interruptor ou a tomada. Aí a gente tem todo esse trâmite, né? Para que a gente consiga falar. Porque o nosso corpinho é muito denso ainda, pelo nosso grau de evolução. Olha o trabalho para montar o nosso corpo para a gente reencarnar, né? E às vezes nós não valorizamos. Às vezes a gente reclama do cabelo, reclama do nariz, acha que o popô não tem, ou tem muito, a gente ainda reclama, né? Então, trabalhamos faz o nosso corpinho. A materialidade dos envoltórios diminui a proporção que o espírito se purifica. Quanto mais evoluímos, melhoramos, aí o nosso perispírito ele vai ficando mais sutil. E o nosso corpinho vai ficando menos denso. Mas aqui na nossa escola terra, o nosso corpinho é assim ainda, denso. Quanto mais eu invisto na vida espiritual, no aprendizado, na melhoria do meu espírito, a gente vai ficando mais bonitinho. Olha só, a gente já está mais bonito, né? Então a gente já está menos compacto. Às vezes a gente fala que a gente era parecido com um macaco, é engraçado mesmo dizer isso, né? Pensar. Outro dia eu estava conversando com a Rosângela, eu falei para a Rosângela, o macaquinho é tão feio, né? Sim, mas ele é assim, a gente observa que ele é inteligente, ele faz umas aventuras que a gente dá risada, mas eu não acho ele muito bonitinho, não, eu acho ele feio. Mas nada é igual, né? Nem a natureza, nem os bichinhos, nem as plantas, nem os vegetais, nem as pedras, nada é igual. Deus sempre faz com a sua perfeição única. Então, às vezes eu falo com as crianças que feio não existe, eles dão risada. O que é feio para mim pode ser para você não é feio, o que é feio para você eu acho bonito. Se Deus fez nós, cada um o corpo necessário para as provas, então não existe feio, cada um é da forma que ele programou. E ele também fica menos pesado, menos grosseiro. Vai chegar um dia, através da nossa caminhada, que a gente vai ser só luz, aquela luz brilhante. Olha que maravilha. Quando a gente chegar lá, estiver bem, o perispírito bem fluídico, ele pode até se confundir com o perispírito. Tudo isso é evolução. Tudo isso é aos poucos. De preferência, batalhando no caminho do bem, da caridade. Por isso que a doutrina diz de Jesus que fora da caridade não há salvação, não há evolução. A evolução do espírito torna-se cada vez mais etérica até a depuração completa, até o dia que a gente será uma luz linda, brilhante, muito mais brilhante, porque a gente já tem dentro da gente o amor de Deus, tem a centelha dele divina, então a gente já tem luz, é a gente que aumenta a nossa luz, através das nossas obras no mundo, no investimento da melhoria de nós. Aí essa luz ela vai aumentando, ilumina os que estão ao nosso redor. Olha como é bonito.
Se vocês prestarem atenção no PPT, não tem uma parte que mostra, que fala sobre o Evangelho do Lar? Que a casa brilha assim, mostra aquela luz assim. Se todos fizessem o Evangelho no Lar, as casas seriam assim, todas brilhantes. Porque essa luz, quanto mais temos o hábito do Evangelho no Lar, essa luz na nossa casa ela vai aumentando, aumentando. E assim é nós. A nossa também vai aumentando cada vez mais nas obras do bem. A encarnação como na terra limita-se aos mundos inferiores. Depende do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Por isso que cada um caminha do seu jeito, através da sua escolha. Uns andam mais rapidinho, outros um pouco mais devagar. Mas todos nós chegaremos à perfeição. E cada vez que a gente volta para o planeta Terra, estaremos com uma mãe ou um pai através da barriguinha, onde a gente tem um novo corpo necessário de acordo com as provas que vamos passar a cada encarnação. Olha que gracinha. Quando a gente olha os bebês assim, a gente fala, a gente se encanta, a gente acha tudo fofo, lindo, maravilhoso. Mas ele é pequenininho fisicamente. Atrás daquele corpinho pequenininho, lindo, cheirosinho, muito fofinho, existe um espírito que já viveu muitas vidas. Mas no primeiro momento a gente enxerga e repara o físico. Por isso que aquele que veio só para complementar a sua encarnação, às vezes ele desencarna cedo. Ele não fez nada ainda, ele não viveu, não foi para a escola, não cresceu nem nada, mas ele é necessidade do espírito, não do corpinho físico. Primeiramente a gente observa o corpinho, mas nada é ao acaso. Esqueci desse pé. Esse pé do corpo físico que já partiu, ele está escrito assim, volto já. E a gente volta mesmo, né? A gente volta. Logo que nos é permitido e de acordo com o nosso merecimento. E agora no estudo, aqui no finalzinho, é uma música que combina com o tema. Amanhã eu vou pedir para o DJ cantar. Ele já descansou, né? O DJ aqui da evangelizador da Newton, aqui da casa, ele toca essa música, gente. Aí como ele viajou, chegou hoje assim, meio cansadinho, eu falei, vou poupar ele, né? Amanhã ele vai cantar no violão, amanhã no cabeça. Né, Nino? Pode contar com você amanhã no violão? Que legal. É a mesma música. Só não vai deixar muito alto não, né? Não, gente, cadê a música? Sumiu. Eu fiz. Volta, socorro aqui.
troca roupa de montão e o importante é a gente progredir, né? Vamos agradecer sempre a Deus, nosso Pai, pela nossa vida. Vamos ser mais felizes do que tristes. Vamos aproveitar a nossa reencarnação, a aprender, a praticar o bem, a praticar a caridade. Quando a gente voltar para casa, a gente chegar lá em cima e ficar feliz com o dever cumprido de nós todos. Então a gente reclama menos, fala um pouquinho mais, ouve muito mais, e a gente bora investir na nossa melhoria cada dia, que vale muito a pena, e é o objetivo de estarmos aqui. E tenhamos um final de semana de gratidão, de reflexão, e que Jesus faça morada no nosso coração. Boa noite a todos vocês.